Muito boa tarde, prazer imenso recebê-los aqui nessa segundona brava. Começando mais uma semana e nós começamos também mais um RP Agora. O nosso encontro diário de segunda a sexta-feira em 2 horários. Temos aqui o programa que acontece todos os dias ao meio-dia, de meio-dia a 1 pelo canal 7 da NET. Os nossos assinantes têm aí a oportunidade de ver o nosso jornalismo e também pelas redes sociais. Quem chega mais tarde em casa, às 11 horas da noite, nós temos a nossa reprise. Esse aqui é um resumo dos fatos que estão acontecendo, aquilo que acontece durante toda a manhã, aquilo que está acontecendo agora e aquilo que vai acontecer durante toda a semana. Pois é, o nosso programa nós começamos aí naquela história que a gente viu acontecer na sexta-feira, quando a gente estava com medo de chegar à fase vermelha, mas acabamos ficando na laranja e muito menos fomos para a amarela. E nós tivemos aí 88% da população do estado de São Paulo estando na fase amarela. Inclusive regiões aqui próximas, como a de Araçatuba, né? Que foi para a fase amarela. E parece na época aí, pelo que nós vimos aí, apenas 3 regiões ficaram na vermelha, né? A região de Franca é uma delas, até Ribeirão Preto. Só 2 então. É só Franca e Registro. O restante tudo é laranja. Agora, impressionante é o Vigor de Ribeirão Preto, né? Que estava lá caindo aos pedaços, né? Caindo aos pedaços na fase vermelha. Eu pensei, vai passar pelo menos para laranja. Já foi direto para amarela. E, coincidentemente, o governador, o prefeito lá é do PSDB. Apenas uma coincidência, né? E aqui que estava batendo na trave para ir para vermelha, permanece na laranja. Não é por um triz. Eu nunca vou entender quais os critérios que eles utilizam para isso. Mas, já que ficamos na laranja, hoje nós temos o mini lockdown, né? Que vai até amanhã. Não é isso? Supermercados fechados no final de semana. Enquanto que do lado da Araçatuba já estão abrindo hoje, inclusive, academias, restaurantes. Restaurante só pode funcionar há quanto tempo? 5 ou 6 horas, né? Até às 5 horas da tarde. Então, eu sou fofão. A gente pode ir até Araçatuba comer alguma coisa no restaurante. O que dá para comer? Uma pizza 4 horas da tarde? Um sashimi, um sushi às 4 horas da tarde, né? Que falta de romantismo, né, para você. Vamos tomar um drink às 4 horas da tarde? Que coisa, hein? Né? Mas, vamos ver o que vai acontecer. Então, amigos, somos laranja, né? Igual a bandeira lá, igual o Palácio de Orange, lá em Amsterdã, na Holanda. É isso aí. Bom, nós vamos aos destaques de hoje, hein? Olha que situação para a gente estar na laranja realmente. Ultrapassa 12 mil o número de infectados pela Covid em Rio Preto. No domingo nós tivemos, portanto, ontem mais 7 mortes registradas. Olha aqui, mais uma unidade básica de saúde é fechada ao público para atender os pacientes de Covid. Dessa vez é ali às margens do Rio Preto, da Filadélfia Gouveia, UBS do Anchieta. 20 novos leitos para atender os pacientes com a Covid-19. Mas o que, hein? Após 18 dias de quarentena, pais conhecem filha internada na UTI neonatal do Hospital da Criança e Maternidade aqui em São José do Rio Preto. Além disso, nós temos aí o noticiário policial, nós temos aí assassinato no final de semana. Com certeza nós teremos drogas e teremos outras coisas mais aí ao decorrer do nosso programa. Hoje, segundona, dia 10 de agosto, ano de 2020, inverno seco brasileiro. O nosso programa, o RP Agora, já está no ar. Muito bem, lembrando que nós fazemos a interação com os nossos telespectadores diariamente através aí do nosso WhatsApp. O 17 98 802 7000. 17 98 802 7000. Ô Luizinho, não desconcentra ele não, viu? O sem coisa aí, viu? O Luizinho olha para trás, desconcentra ele, né? Você pode participar com vídeo, com áudio e também com texto. Pode colocar imagens aí. O 98 802 7000. Tá aí. O nosso WhatsApp para você poder participar com a gente, né? Ô, pessoal, a gente fala sempre de noticiário policial. Eu vejo, olha, eu acho que ação de polícia, a gente tem que saber que a gente tem que ver e apoiar que ela seja dentro da legalidade, né?
E toda vez que acontece alguma arbitrariedade, todo mundo comenta, né? Mas ninguém comentou nesse final de semana a tragédia que aconteceu com os 3 policiais do 23º Batalhão, lá da cidade de São Paulo, da região metropolitana. Esse batalhão acho que fica no Itaim Bibi, onde 3 policiais militares, a Força Tática, que é uma tropa de elite daquele batalhão, eles foram assassinados por um único homem que se passava por policial civil. Na aproximação que aconteceu lá, eu acho, olha, quem sou eu para julgar, que houve um erro técnico aí dos policiais, porque quando abre uma viatura, qualquer viatura, 2 a 3 atrás da porta, o de trás armado com fuzil, dando cobertura, e o cara tem que jogar a arma no chão. Agora o cara aponta assim, eu sou policial civil, não sei o que tem, com a arma na cabeça, o cara era bandido, não dá para acreditar. Infelizmente aconteceu essa tragédia, os 3 foram enterrados no final de semana. Eu não vi nenhum veículo de comunicação, eu não vi o tal de Fantástico ontem. Falou alguma coisa disso aí ou coisa ruim? Não? Você, Alma, não falou não? Ninguém fala, né? Que coisa, né? Pô, 3 policiais de São Paulo, 2 deles aí estavam com crianças para nascer aí, inclusive um sargento com gêmeos para nascer. No Dia dos Pais foram mortos brutalmente e enterrados. Ninguém está aí. Ninguém está aí. Agora, se o falso... inclusive o Estado de São Paulo, eu li o jornal Estado de São Paulo, aquele jornal maravilhoso, dizendo que o suspeito, não é assassino não, o suspeito que matou o policial. Eu vou te falar uma coisa, dá vontade de parar de fazer jornalismo, né? Por isso que eu não sou mais professor, porque qualquer um escreve suspeito. O cara atira na cabeça de 3 policiais a queima-roupa em São Paulo, do Tático Móvel, e são suspeitos? O que eles são? E o cara ainda por cima com a carteira falsa de policial civil. O cara é um criminoso, porra. O cara mata os policiais, que é o Estado de São Paulo, que representa o governo de São Paulo, com a carteira falsa de policial civil. Esse cara é suspeito de quê? Esse cara é um assassino. Esse cara é um bandido. Mas vou fazer o quê, né? Mas fica aí realmente uma situação difícil, a gente tem que marcar, porque toda vez que critica, a gente critica também, mas quando são vítimas ninguém fala nada. Essa é a realidade. Minha querida Mari está aí conosco? A Mari está aí no outro estúdio, conosco aí, fazendo nosso link, toda de preto, muito elegante, como sempre. Né? Aqui nós fazemos o contraponto, né, da Bela e a Fera, né? Pode ser, né, meu? Né? A Bela e a Fera. É isso aí. Mari, tudo bem? Como é que foi o final de semana aí? Eu estou vendo que o noticiário policial, apesar de magro, está amargo. E nós estamos vendo aí que essa questão da Covid, eu não sei nem o que eu falo mais. Quer dizer que o governador teve pena de nós e deixou a gente no laranja, Mari? É isso mesmo, Historino. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Por 003, Rio Preto não entrou aí na regressão da fase vermelha. Rio Preto, então, permanece na fase 2 do Plano São Paulo, na fase laranja, mas várias cidades aqui da região já estão no amarelo, como você citou, Luiz Historino. Ô, Mário, só me fala um negócio, 003... 0003, quer dizer que é menos de 0,5%, menos de 0,5%. Quer dizer que se mais 3 à direita, a gente tinha caído na faixa vermelha junto com o registro, e Franca, seria isso? É isso mesmo. O que eles analisam é a questão dos leitos, né, da diretoria regional pelas cidades da região, e se atinge 80%, aí essa cidade e toda a região ali muda de fase, né? No caso, regride aí de fase. Mas como São José do Rio Preto estava com 79,7%, então eles ainda não regrediram essa questão da fase no Plano São Paulo em São José do Rio Preto. Haja vista também que teve um aumento de leitos aqui no município, que já começaram aí a atender os pacientes que estão com a Covid-19 aqui no município, Luiz Historino. Mas um caso também que nos assustou, né, em relação ao final de semana, é que foram registrados aí 396 novos casos positivos da doença aqui em São José do Rio Preto. Hoje o município totaliza aí 12.039 casos e tem 293 mortes somente nesta segunda-feira, Historino. Entendi, Maria. É aquela história, né? O Fofes jogou na Mega Sena aí, fez 5 pontos de Fofes, mas na hora de acertar o sexto ele jogou 54, deu 53. É mais ou menos isso aí, né? A proporção, né? Bateu na trave, mas não chegou, né, Mari? Tá bom, então. Muito bem, daqui a pouco também nós vamos falar a respeito de Araraquara. É que Araraquara foi a primeira cidade mais próxima de nós, a primeira região aí, que foi aberta para o amarelo.
E dentro de instantes nós mostramos os números aí de Araraquara, que abril o bicho pega, né? O número de casos aumentou bastante. O número de mortes também não aumentou. Né? Tá aí Araraquara. Como é que está a situação de Araraquara, ô Mari? Como é que está aí a situação? Eu estou vendo aí que pelo menos 21 pessoas morreram. Na outra semana, quando nós colocamos no ar aí o nosso programa que hoje tem à noite, a partir das 20h30, que é os 60 minutos, que nós entramos em rede com Araraquara e Ribeirão Preto, a gente falava de 13 óbitos. Em uma semana quer dizer que 7 pessoas a mais morreram em Araraquara. O número pode ser assim, menor, e é menor do que comparado a Rio Preto e Ribeirão, mas o número de casos deu um pulo bastante, como é que eu posso dizer, hein, Mari? Expressivo, né? Expressivo, isso, fugiu a palavra. É de ontem, Mari, é de ontem ainda, né? Comemoração do Dia dos Pais. Como é que está a situação de Araraquara, Mari? Araraquara atualmente, Luiz Storino, tem 2.339 casos positivos e 21 mortes. Então, assim, teve um aumento, sim. Pode ser por essa questão da flexibilização, né, que as pessoas podem fazer algo a mais, podem abrir os restaurantes, e pode ser devido a essa flexibilização, esse aumento, né, que até pelas autoridades de saúde é aceitável pela aglomeração, que também não pode acontecer, mas como as pessoas se movimentam mais nessa fase, então o registro aí tende a aumentar também, mas ainda assim o número de mortes no município é bem abaixo das outras cidades. Nós vamos ver agora, Mari, sabe, daqui a 15 dias, como vai se comportar a cidade de Araçatuba, a região de Araçatuba. Não só Araçatuba, como Penápolis, que estava passando por uma situação difícil, também ali Birigui, que está ali do lado, para cima tem Guararapes, lá em cima estava com a situação difícil demais em Andradina e mais para baixo em Mirandópolis. Quer dizer, são cidades daquela região, da Divisão Regional de Saúde, e que a gente vai ver o que vai acontecer, como é que as pessoas vão se comportar. Agora, a gente sabe muito bem que quando há movimentação não tem jeito, né? A coisa aumenta e eu não sei. Porque eu li recentemente uma coisa que fala o seguinte, Bari. 100% de nós vamos ter contato com esse bendito vírus mais cedo ou mais tarde. 100%. Os primeiros que tiveram contato são os afoitos. O segundo grupo que teve contato é o pessoal, né, que estava, como é que eu posso dizer, fofes, assim, né, sem tomar conhecimento da coisa, distraído. E a última fase é justamente o pessoal que toma todo o cuidado possível. É o pessoal mais consciente que faz. Essa turma também vai ter contato. Eu acho que até me incluo nisso. Só que espero que tenhamos uma vacina até lá, né? Porque são fases aí, né? Os afoitos, os distraídos e também aqueles que tomam cuidados. Vamos ver o que vai acontecer. Ô Mário, eu queria antes de você passar outros dados, a determinação que aconteceu agora pela manhã por parte da Secretaria de Saúde, que acaba de suspender a maioria das lives, onde a menina lá, a Negri e também o secretário, eles sempre passavam quase que diariamente dados para a gente, alternando manhã à tarde. Agora disseram que vão colocar, acho que 2 lives somente aí, o restante virá em nota. Será que o pessoal já está esgotado, Mari? Por que será que tomaram essas medidas? Como é que fica a partir de agora isso, hein, Mari? Segundo apurado pela nossa equipe, Storino, então segunda e quarta a Secretaria de Saúde vai se comunicar por meio de nota em relação a essas atualizações da Covid no município, e terça e quinta terão aí as lives, só que no período da manhã. E na sexta-feira essa atualização acontece também por meio de live, só que no período da tarde. Então, durante toda a semana, 2 dias serão somente por meio de nota, mas terá sim diariamente a atualização dos dados da Covid aqui no município. Acho que também ficar fazendo live todo dia, eu não sei. O importante é se chegasse aí e falasse que a coisa está diminuindo, né? Mas a gente viu aqui, você falou agora há pouco, voltando aos números aqui, hoje nós chegamos a 12.039 casos, Maria, é isso mesmo? É isso mesmo, Luiz Storino, 12.039 casos. Nós temos também os dados de toda a região noroeste. Então, na região noroeste, são 38.823 casos e 975 óbitos. Somente na região de São José do Rio Preto, tem 21.813 casos confirmados e 557 mortes. Já na região de Votuporanga, são 8.088
98 casos confirmados e 186 mortes. Na região de Araçatuba, que já está aí na fase amarela do Plano São Paulo, tem 8.922 casos confirmados e 232 mortes. Ribeirão Preto, 16.272 casos da doença e 441 óbitos, Luiz Storino. Você vê que Rio Preto tem 100 mil habitantes, talvez 150 mil habitantes a menos que Ribeirão Preto, e tem essa diferença de 4 mil casos. A coisa parece que ela anda de maneira proporcional mesmo, hein, Mari? Conforme a população, esse vírus maldito, ele carrega em cima das populações e vai devido à sua população, né? Em cima da proporção da população. Uma coisa impressionante isso, o comportamento, né? Agora, só que Ribeirão passou para a fase amarela, né? Isso mesmo. Eu não vou entender isso nunca. E também, olha, eu acho que Ribeirão sofreu bastante. Eu não vou entender isso nunca. Eu achei que viria para laranja. Mas quem somos nós para julgar as coisas lá do governo do estado, daquele comitê gestor que fica lá com os bambambãs, né, do hospital Emílio Ribas, que junta lá o pessoal do Butantan, o secretário de saúde que faz parte lá daqueles hospitais famosos de São Paulo. Quem somos nós aí? Agora nós vamos atualizar, Mari, a situação dos hospitais de Rio Preto. Daqui a pouco, Mari, nós vamos mostrar aí aquele fato que aconteceu. Nós temos aí fatos que são positivos, a gente sempre procura colocar aí pessoas que são recuperadas, porque a gente fala aqui 12.039 casos, mas já muito mais do que isso, pessoas foram recuperadas, né? Muito mais. Todos os dias pessoas são recuperadas aí. Isso porque o sistema de saúde de São Paulo, especialmente aqui da região, é um ótimo sistema de saúde. Ninguém pode reclamar, né? Não faltou leito até agora para ninguém. Podem criticar o prefeito aí, algumas atividades econômicas que se julgam prejudicadas, como academias, mais o que aí? Salões de beleza. Eu acho que todo mundo tem o direito de reclamar e até de criticar, porque bateu no bolso é difícil. Mas a postura do prefeito aqui da cidade, da Secretaria de Saúde, eu acho que não dá para reclamar. Eu acho que não dá em termos de atendimento médico. Porque muita gente fala assim, porque não fechou na hora que tinha que fechar, abriu. Quem sabe isso? Quem sabe sobre isso? Quem conhece o vírus? Quem conhecia esse vírus em março? Você não sabia nem como pegava ele direito, e tinha informações da Itália, da Espanha, da França, da Bélgica, não era isso que a gente tinha? Da Suíça? Da Alemanha, mas a Alemanha fez, mas não vai comparar a Alemanha com o Brasil? Vai comparar a Europa com o Brasil? Como é que você vai comparar? Aqui está dando R$600 aí, mês que vem não sabe nem se vai ter dinheiro para pagar isso, e deveria pagar, porque está resolvendo a vida de muita gente. A gente é um país pobre, pô. Mas eles roubam, roubam, ixi, é isso aí desde a época que chegou aqui o Pedro Álvares Cabral e os portugueses tentaram vender uma ilha lá no Rio de Janeiro para os franceses, um português. Não é isso? É desse jeito, né? Vamos lá, ocupação, Mari, aí dos hospitais da cidade, para o pessoal saber. Estou vendo aqui a UTI da Santa Casa de novo, 100%, Mari? 100% de ocupação já atingida na UTI da Santa Casa, Luiz Storino, e 90% da enfermaria. Já a taxa de ocupação do Hospital de Base nesta segunda-feira tem 127 leitos ocupados na enfermaria, o que representa 45%. Já na UTI Covid do HB, são 102 leitos ocupados, o que representa 87% da capacidade já atingida. Na enfermaria Covid do HCM, Hospital da Criança e Maternidade, tem 3 leitos ocupados, o que representa 10% da capacidade. E também um leito ocupado na UTI Covid do Hospital da Criança e Maternidade. Esse número representa 7% da capacidade do hospital aí do HCM. Falando do HCM, já podemos aí mostrar, e teve uma moça aí, né, lá de Tanabi, que ela foi internada com Covid, grávida, e no 7º mês de gestação os médicos tiveram que retirar o bebê, né? Tá? Foi tudo bem, ele foi lá para aquela UTI neonatal, ficou lá o tempo todo esperando, e agora nós tivemos aí o encontro do pai da criança com a bebezinha. A mãe continua internada. Tem as imagens aí, pra gente mostrar, e o depoimento do pai. Como é que chamou o rapaz aí, O Thiago Henrique, ele gravou um vídeo aí porque foi o maior presente que ele pôde ter no Dia dos Pais, né, Mari? Isso aí não tem emoção maior. E a vida desse rapaz aí vai ficar marcada para sempre por esse momento. Daqui a menina, quando for tiver os 15 anos de idade, e for fazer aquela festinha de 15 anos, debutar, se tiver ainda aquela tradição de... no interior que tem, né? Tem cidades que faz, né?
vai dançar com o pai, com a mamãe, aquela coisa toda, vai lembrar desse momento, que foi uma luta, né? A moça com o Covid, na hora que fizeram o parto, tiveram que tomar todo o cuidado para que não acontecesse a contaminação do bebê. O bebê saiu aí sem nenhuma contaminação, a mãe se recuperou. E a bebê chama Maria Júlia, o nome da mãe dela aí, é Ana Júlia? É xará da nossa Ana aí? Que maravilha, né? Mostra pra gente aí o depoimento aí do rapaz aí pra gente. Estou aqui para falar um pouquinho, né, do nosso caso, que realmente é uma emoção que a gente não consegue explicar, né? Quando a gente tem um contato com o nosso filho, no caso, eu com a minha filha, né? A gente estava tendo somente o contato virtual, porém muito bem assistido, muito bem acolhido pela equipe inteira do HCM, né? Que nos proporcionou, mesmo que a distância, claro que não era a forma que a gente queria, né? Mas conseguiu encurtar um pouco essa distância aí que a gente estava tendo da nossa filha, né? Por imagens, videoconferências, né? E por vídeos, na medida do possível, assim, a gente conseguiu essa proximidade aí dela nesse momento, essa nova realidade que a gente está tendo, né? Mas sem dúvida é uma emoção que, como é meu primeiro filho ainda, eu não havia sentido, né? É algo maior, assim, das emoções que a gente está acostumado aí a ter. Então é algo realmente gratificante. Muito bem, parabéns aí ao casal, felicidades pra menininha aí, né? Seu primeiro contato foi importante aí. Muito bem, nós vamos falar sobre aqueles 20 leitos, Omari, que foram agora abertos lá na Unidade Básica de Saúde no Anchieta. A Prefeitura tem feito o seguinte, né? Segundo o próprio secretário já disse, não seria para ele um jeito de gastar dinheiro público de maneira correta se fizesse o hospital de campanha. Porque depois que isso aí vai acabar uma hora. Na hora que acabasse, ia fazer o que com o hospital de campanha? Então ele está pegando as unidades básicas de saúde e transformando algumas delas em unidades para tratamento da Covid. E com isso também tem pego funcionários dessas unidades e transferido para outras para poder correr atrás do prejuízo. E na ponta da linha está conosco agora a doutora Soraya Andrade, gerente da atenção básica. Está aí de maneira bastante cortês, está atendendo a nossa equipe. Tudo bem, doutora Soraya? Como é que vai a senhora? Tudo bem. A gente fala tudo bem, né, doutora? Porque uma situação como essa aí, tem que falar que está tudo bem, né? Primeiramente, vamos agradecer aí aos profissionais de saúde, a senhora, pelo empenho neste momento tão complicado aí, porque acho que os heróis nossos, a partir desse momento, não estão em 4 linhas, né? Não estão em 4 linhas para mim. Estão dentro de hospitais, estão dentro das ambulâncias do SAMU, estão dentro das UTIs, porque eu acho que a senhora, como médica, nunca imaginou que um dia tivesse que passar por uma situação como essa, nem mesmo os outros profissionais de saúde. Porque uma situação como essa só mesmo devem passar os médicos sem fronteiras aí, que agem pelo mundo afora, através aí de ações aí em locais de guerra, de pandemias, que a gente achava que estava muito longe, doutora, mas está tão perto, está aqui do lado e todo mundo está aí. Eu queria saber qual a importância dessa unidade básica de saúde com esses 20 leitos de Covid, porque a gente fala assim, 20 leitos numa população de 450 mil habitantes, mas tem sua importância, né, doutora Soraya? Isso, esses leitos vão ser muito importantes, porque nós vamos dar uma retaguarda para os leitos de UTI, né? Principalmente os pacientes que estão ficando na UPA Tangará e na UPA Jaguaré. São pacientes que estão mais graves lá e que, a partir do momento em que eles começam a ter uma melhora, eles não podem ir para casa ainda, mas a gente criando esses leitos aqui, nós vamos conseguir desafogar essas UPAs e continuar dando o suporte que eles necessitam, né? Que é oxigênio, que é medicação de horário, né? Com qualidade. Então, eles estão vindo para cá. É como se fosse, então, aquela sala, a grosso modo, que eu não sou médico, aquela pós-operatória que normalmente as pessoas ficam lá depois de cirurgia, né, se recuperando, né? Aí passa a ser uma semi-UTI, né? É uma coisa que, né, que tem tem que ter um mínimo aí para que as pessoas possam se recuperar e não ir para casa e depois ter que voltar com uma trombose ou outra doença maior, né, doutora? É isso aí, né? Esse cuidado é importante mesmo. É a nossa grande preocupação.
porque não A adianta, nossa né? grande preocupação é a criação desses leitos, né? Para que o paciente já saia para casa de alta completa mesmo, que não corra o risco de voltar. Doutora Soraya, essa eu acho que é a diferença que os paulistas têm, o pessoal de Rio Preto tem nas mãos. Podem criticar politicamente, aproveitar o momento. Esse cuidado que a gente tem aqui através aí da Secretaria de Saúde, da própria Prefeitura, cuidado com o paciente. Porque a gente viu a situação de Manaus, nós vimos a situação de Fortaleza, de Belém do Pará e de outros locais. Quer dizer, aqui as pessoas que eu acho que infelizmente morreram aqui, elas não morreram por falta de assistência. Eu acho que as comorbidades atrapalharam bastante, né? Ou as pessoas também foram ao médico muito tarde, talvez muita gente eu conheci que foi muito tarde. Agora, todo cuidado está sendo tomado. Se a pessoa tem os sintomas, ela é avaliada. Cada médico segue seu protocolo. Não vou ficar discutindo aqui cloroquina, nem ivermectina, cada um receita o que achar que é melhor. Mas, no final, é importante isso. É a recuperação total do paciente, porque já se gastou tanto, não só financeiramente, mas emocionalmente, o paciente e os médicos, não é justo que ele saia e depois volta e às vezes é muito tarde. Agora, como é que a senhora está observando aí o comportamento dos nossos pacientes, as pessoas que estão chegando? Eu estou vendo que muita gente está sendo recuperada. A gente fica assustado com o número que aparecem às vezes, mas a quantidade de gente que também está indo para casa é muito grande, né, doutora Soraya? Muito grande. Graças a Deus, a nossa saúde, como você falou, Luiz, aqui em Rio Preto, ela é muito bem estruturada, né? Então, a gente tem óbitos, sim, mas normalmente são óbitos de pacientes que já tinham comorbidades. Nós estruturamos a nossa rede de uma maneira muito segura, né? A alta dos pacientes está muito grande, a recuperação dos pacientes é muito boa, né? Nós temos a grande maioria dos pacientes recuperados dentre a nossa população. Inclusive, dos nossos maiores medos desde o início aqui em Rio Preto foram os asilos, as casas de repouso, né? Graças a Deus, esses pacientes, nós montamos uma linha de atendimento para eles, um suporte rápido. Nós estamos tendo pouca quantidade de óbitos nesses locais, né? Até quantidade de contaminados, visto que a equipe que a gente montou está fazendo esse controle diariamente nesses locais para evitar qualquer caso suspeito que apareça, a gente já isola, já mantém um cuidado a mais. Então, normalmente, o óbito desses casos são pacientes já bem idosos mesmo, ou com bastante comorbidade. Mas a taxa de cura nossa, ela está muito grande. Doutora Soraya, eu queria saber uma coisa que pouca gente se importa, eu me importo muito com isso, com os profissionais de saúde. A senhora é médica, tem aí enfermeiros, eu conheço muitos amigos meus aí que se contaminaram. Nós tivemos aí, infelizmente, umas 4 perdas aí de pessoas de enfermagem de hospitais aqui da cidade. Eu queria saber como é que está o psicológico desses profissionais. A senhora, por exemplo, a senhora sai de manhã, deve fazer uma oração aí, alguma coisa a senhora faz, não sei, não importa qual que é a sua crendice, pede a Deus para protegê-la e à noite, quando volta para casa, agradece a Deus por ter chegado inteira. Eu queria saber como é que está o moral desse povo aí, porque é uma coisa muito maluca isso, né? Eu imagino que quando acabar isso tudo, nós teremos que tratar todo mundo aí, os profissionais, muitos deles, porque a carga emocional é muito pesada. Você não está brigando aí como é que eu posso dizer, com um adversário que é visível. Você vai para uma guerra, você sabe que vem tiro. O tiro você vai abaixar para não pegar. Agora, biológico é difícil, né? Como é que está o emocional, o moral do pessoal? A gente fica muito abalado, todo mundo, né? Então, é aquilo que você falou, a gente sai de manhã, né, para trabalhar, porque somos assistenciais, fizemos essa opção na vida da gente de tratar e cuidar de pessoas, mas a gente fica inseguro. A secretaria em si, ela está dando um suporte emocional para os funcionários. Então, todos os funcionários que estão com alguma demanda, eles trazem para a gente está oferecendo um tratamento para eles, um acompanhamento psicológico, nós estamos fazendo rodas de conversas com eles nas unidades onde estão atendendo, né, para que a gente consiga manter um pouquinho mais eles bem, né, para estar trabalhando na linha de frente. Não é fácil, são coisas totalmente novas, a gente nunca imaginou que ia chegar numa situação, é aquilo, né, colocado já,
de uma pandemia, né? O ano passado nós vivemos a dengue, achamos que era muito ruim, né? E esse ano a gente brinca que a dengue foi fichinha, né? Então, mas nós estamos dentro da secretaria oferecendo esse suporte. Nós temos psicólogos para atender esses funcionários, nós temos psiquiatras que estão ajudando a gente a superar um pouquinho disso. Queria agradecer a doutora Soraya, agradecer a senhora em nome aqui de todos. Eu acho que a cidade tem que agradecer aí os profissionais, não só os médicos, enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, os fisioterapeutas, todos os profissionais, os motoristas de ambulância, do SAMU, da prefeitura. Agradecer a pessoa que faz a faxina, a limpeza aí dos hospitais. Quer dizer, é uma corrente muito grande. Tem que agradecer vocês, porque é um momento que, se não existisse esse sistema de saúde aqui em Rio Preto, eu não sei o que seria de nós. Foi um prazer falar com a senhora. Uma ótima semana, doutora Soraya. Para você também. Muito obrigada. Um abraço para a senhora. Bom, a previsão do tempo aí, ô senhor Matheus. É isso aí, 27 graus, a temperatura neste momento. Pode dizer que a média foi em torno disso aí, né, pela manhã, né? Teremos o pico aí de 31 graus, lá por volta das 14 horas, 14h30, quando o bicho pega. Chuva, nada. Umidade, 29%, muito baixa, hein? Ventinho aí, atenção aí, alerta laranja, baixa umidade, não só em São Paulo, mas também no Mato Grosso do Sul. O alarme que foi disparado pelo Instituto Nacional de Meteorologia é água, 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 água. O mínimo possível de ar-condicionado, a mínima foi de 16, que aconteceu aí durante a madrugada, a máxima de 32, e a temperatura vai subir nesses dias. Olha aí, ó, terça 33, vamos chegar até 36 graus na sexta-feira, um calor danado. E a mínima fica em torno dos 20 graus. Vamos ver como é que está a previsão do tempo para o sudeste brasileiro. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e nossa querida Minas Gerais. Nesta segunda-feira, uma massa de ar seco vai influenciar grande parte da região sudeste do país. No centro-norte capixaba, incluindo Vitória, em parte do Vale do Jequitinhonha, o sol deve aparecer entre muita nebulosidade. Já nas demais áreas do sudeste, incluindo as capitais do Rio de Janeiro, a capital de Minas Gerais e do estado de São Paulo, o sol brilha forte e não tem previsão de chuva. A mínima prevista no Rio de Janeiro é de 14, a máxima é de 32 graus, mínima de 12 e máxima de 26 graus em Belo Horizonte. Nós não temos medo. Somos fortes porque somos paulistas. Somos 40 milhões, um estado maior que muitos países. Uma economia que supera a de tantas outras nações. São Paulo dos bandeirantes que desbravaram o Brasil. São Paulo do grito da independência, berço da República, da defesa da Constituição e da democracia. São Paulo da arquitetura imponente, da nossa Revolução Industrial, destino dos novos paulistas de todo o mundo. São Paulo dos brasileiros de norte a sul, dos vários sotaques. São Paulo dos mil sabores, dos empreendedores, dos negócios, da agricultura, da cultura. São Paulo vai sobreviver. Somos mais fortes que o coronavírus. O Paulista Unido vai superar essa pandemia, vai passar e vamos vencer. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. Eu uso para proteger os meus filhos. Eu uso
para proteger meus colegas. Eu uso para proteger meus clientes. Eu uso para proteger a minha família. Eu uso para proteger o meu avô. Eu uso para me proteger e proteger os meus pacientes. Se todo mundo usar, ninguém vai pegar. Se todo mundo usar, ninguém vai passar. Muito bem, tá aí. Aumentou o que então, Matheus? Aumentou o preço do milho, né? O preço do milho e do café também. O café tá aumentando aí. Estabilização no preço do boi. Daqui a pouco começa a chover aí, a coisa tende a melhorar. Tende! É isso, nessa câmara aqui. Ô Mari, tá tudo bem por aí? A Mari tá aí quieta aí no canto aí, né? Daqui a pouco ela chega aí. A Eni Fernandes tá aí comigo? Tá conosco aí? Vamos chamar a minha querida amiga Eni Fernandes, que é assistente social, palmeirense, campeã, não é isso? Ela tá feliz da vida aí? É, tá certo. Oi, Eni, bom te ver. Não quanto muito tempo, feliz hein? hoje. É. Luiz, boa tarde. Não muito feliz hoje. Eu perdi uma prima agora de manhã em Birigui pela Covid. Meu Deus. Então, é um dia bastante triste, né? Assim como todos esses dias têm sido, né? Mesmo no sábado, quando o Palmeiras ganhou, a alegria não foi aquela que a gente poderia ter normalmente, né? Porque nem foi o dia que o Brasil atingiu. O Brasil atingiu mais de 100 mil mortos. Então, por mais que a gente ainda não tinha atingido minha família diretamente, mas vários amigos, né? O primeiro que eu me lembro foi o prefeito lá de Santo Antônio de Aracanguá, que era uma cidade que eu tenho muitos parentes, e ele estava sempre com a gente nós fazemos encontro da família lá, e ele, todos os nossos encontros ele estava junto. Então já foi um abalo, né? Já faz mais de um mês, e agora a gente perdeu uma prima hoje, então muito difícil, viu, Storino? Ô, Eni, eu vou aproveitar o embalo aí, que você é assistente social, sempre trabalhou aí com as comunidades de base, com a nossa população mais carente. Você sabe que essa Covid aí, quando ela chega agora, ela acaba mostrando determinadas coisas que estavam ocultas aí, que assusta a gente. Tipo assim, 20 milhões, 30 milhões de brasileiros que estavam ocultos como se não existissem. Por causa desse auxílio emergencial, descobriram que eles não tinham CPF. Isso é uma tragédia, né, Eni? Um negócio desse, né? Realmente, Storino, nós ainda vivemos, né, num país onde milhares de pessoas, né, milhões de pessoas, não têm a sua dignidade honrada. E eu acho que nós, como assistentes sociais, né, assim como todos os profissionais, estava vendo aqui você fazer essa bela reportagem, né, com o pessoal da saúde. Por sinal, a nova unidade de saúde que vai servir de recuperação para a Covid aqui ao lado da minha casa. E a gente sempre desejou essa UBS, né? Porque a Anchieta tem uma UBS muito pequena, então a gente sonhava com essa UBS, mas jamais esperava que essa UBS servisse a esse fim, né? Então, ouvindo essa reportagem, eu comecei a pensar mais ainda, Storino, na responsabilidade que nós, assistentes sociais, que todos os profissionais, vocês jornalistas, né, estão aí cumprindo um papel muito importante, né? Se não houvesse o jornalismo, né, o que seria de nós com as informações que vocês têm nos passado, as orientações, né? Então, nós, assistentes sociais, eu acho que vamos viver, eu acho não, né? Nós vamos viver um período dos mais difíceis da nossa profissão. E aí, Storino, entra a importância de uma atividade que você já desenvolveu, e eu tive o prazer de estar até ao seu lado, né? Como vereadora na Câmara. Eu acho que a Câmara de Vereadores, a política, vai ter uma função fundamental no sentido de que nós investamos mais
na questão da assistência social, na saúde e na educação. Acho que são 3 pilares que os novos governos, né, os prefeitos, os vereadores e as vereadoras terão que debruçar em cima e pensar uma nova forma de se fazer educação, de se fazer a saúde, de se fazer assistência social. Essas 3 áreas são fundamentais para que nós possamos recuperar o nosso poder de ser humano, né? Vamos dizer assim. E eu espero muito aí, por isso vou lutar, né? Estou pré-candidata a vereadora, quero lutar muito, Storino, para que a gente possa, independente de ser eleito ou não, mas quero lutar muito, né? Já estou fazendo aqui no meu isolamento, mas via WhatsApp, estamos agora, como estamos dando essa entrevista, estou fazendo muitos cursos, estou procurando me aperfeiçoar, estou procurando buscar saídas, muita gente que nos procura. Eu acho que é um momento delicadíssimo da história do povo brasileiro e mundial. O que eu diria que a doutora Soraya, né, Enê? A gente tem a sorte de morar numa região que o sistema de saúde, né, tem profissionais maravilhosos aqui, né? São lutadores aí, esses... Com certeza. Né, batalhadores. Eu estou vendo meninas aí, as mulheres aí, eu conheci várias mulheres aí, contaminadas, que foram para casa, se recuperaram e voltaram para a linha de frente, auxiliares de enfermagem. Quer dizer, não é brincadeira isso, no emocional da pessoa é como soldado ferido, né? Ele vai lá, costura a perna e volta para a batalha, não é fácil, não. Eni, eu queria que você falasse... Só falar uma coisinha, eu vi quando você fez aí agora há pouco, desde a faxineira até os médicos, né? Eu acho assim super merecido e nós temos que louvar esses profissionais, essas profissionais que graças a Deus nós temos. E aqui no nosso município, no estado de São Paulo, vi também falando de Araraquara, que tem um menor índice, mas já está aumentando. Nós temos que ter muito cuidado, né, Storino? É um momento assim singular na história da humanidade, né? Vamos fazer a nossa parte também, né? Não só criticar os governantes. Eu acho que sim, eu também critico. A hora que eu vejo que eu tenho que criticar, eu critico. Mas, acima de tudo, fazer a nossa parte, cumprir o nosso isolamento à medida que for possível, né? Ter aquelas medidas de higiene que todos nós temos que ter, todo momento, lavando a mão. A minha mão, Storino, já está até meio áspera, de tanto que eu passo sabão, né? Acho que todos nós, né? Passa creme, passa sabão, mas tem que ser assim, né? Até a gente ter uma vacina, até a gente ter segurança. Bom, semana passada eu tentei falar com você quando a Lei Maria da Penha completou 14 anos de existência, nós mostramos aqui dados absurdos, né? Inclusive, coloca pra gente de novo aí os dados que foram passados aí pelo Ministério, né? Eu não sei se foi o Ministério da dona Damares lá. Não, da região. Me mostra os dois aí. O que você tem? Aquele nacional primeiro aí. O nacional. Eu vi que a coisa não melhorou nada em 2019, né? Quanto que foi o total de 2019, ô Matheus? Vamos lá então. A gente vai tentando buscar. A gente vai tentando buscar. Então, ou seja, o número de 2019 está aí. De março a maio, é o dado que tem lá de feminicídios no Brasil, de 184 em 2019, passou para 189 em 2020. Quer dizer, eu pensava que esse troço ia cair lá para praticamente zero, a coisa aumentou. Quer dizer, nós estamos andando aonde? Na contramão, Eni? É a pergunta que eu te faço. O que está acontecendo? Quer dizer... Ô, Storino, é o seguinte, como nós estamos vivendo um período totalmente diferente nas nossas vidas, a proximidade das pessoas, o convívio das pessoas no mesmo ambiente, com essa crise, né, sanitária que nós estamos vivendo, tem também proporcionado esse aumento do número de feminicídios, o aumento da violência contra a mulher. Por quê? Porque as pessoas moram normalmente, principalmente as mais pobres, ou até aquelas que têm boas condições. O fato de ficar junto o tempo todo, de muitas vezes não ter... Você imagina, Storino, o que está passando o pequeno empresário. Imagina o que está passando quem ficou desempregado.
Imagina o que está passando quem não recebeu sequer esse auxílio emergencial por diversos fatores. Não vou aqui entrar no mérito. Então, tudo isso tem... E aí que eu falo que a função nossa como assistente social, nesse momento, é muito importante. E a função dos políticos também é muito importante. Nós temos que pensar numa habitação digna para todo mundo. Eu acho que nós aqui já tivemos aí um grande avanço. Imagine se nós não tivéssemos mais de 10 mil casas que foram feitas aí nos últimos anos, né, para as pessoas mais pobres. Então, a violência estaria muito maior. Então, nós temos que focar no ser humano. É essa a nossa grande missão daqui para frente. Não dá para a gente... É claro que nós precisamos de um bom viaduto, por exemplo, aqui na região norte, né, muito importante, mas temos que pensar nos grandes empreendimentos, mas temos que pensar no maior empreendimento que pode existir, que é o ser humano, filho de Deus. Né? É nesse pessoal que nós temos que pensar na água, no esgoto, na casa, na saúde, na educação, enfim. Se nós tivermos isso, Storino, em maior proporção, com certeza nós vamos diminuir a violência contra a mulher, a violência contra o ser humano, a violência contra o policial, vi você falando aí também. Todo tipo de violência, todo tipo de mal, ele provém da falta de condições de vida para as pessoas. Obrigado, Eu Eni. acredito nisso. Obrigado pela presença aí. Foi um prazer falar com você, viu, Eni? Torço por você. Eu que agradeço e agradeço muito a você pelo seu programa e cumprimento pela seriedade e pela importância. Acabei de ver agora, né? Parabenizo toda a sua equipe por esse belo programa que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Foi um prazer falar com você, Eni. Boa sorte. Muito bem. Vamos falar de polícia aí. Cadê a Mari? Está comigo aí já? Mari, noticiário policial, apesar de magro, mas violento, né? Quer dizer, continua os acertos de contas, acidentes e tudo mais. Conta pra gente, Mari, o que aconteceu nas últimas horas de mais importante? Storino, teve uma vítima fatal na rodovia na BR-153, uma idosa de 78 anos, morreu ali próximo a Ourinhos. Nós temos as imagens aí desse acidente gravíssimo que aconteceu próximo a Ourinhos. O acidente envolveu uma carreta e o Fusca, e com o impacto da batida, o Fusca foi arremessado para fora da pista. Ambos os veículos, segundo a Polícia Rodoviária, transitavam sentido a Marília, e o condutor do Fusca, de 82 anos, chegou a ser socorrido. Ele sobreviveu, mas a esposa dele, de 78 anos, foi arremessada para fora do veículo, foi socorrida com ferimentos graves e não resistiu, Luiz Storino. Foi uma batida lateral entre o Fusca e a carreta, infelizmente aí com essa vítima fatal. Nós temos também um outro acidente que aconteceu aqui em São José do Rio Preto. Nós recebemos pelo WhatsApp um veículo caído no canteiro central da Avenida Brasiluz, aqui em São José do Rio Preto. Essa imagem nós recebemos no sábado de manhã e a polícia vai investigar como que esse veículo foi parar aí no canteiro central, Storino. E o rapaz de 21 anos aí que estava comendo um x-tudo aí e acabou levando aí bastante tiro. Que coisa horrível, né, Mário? Parece que o rapaz aí já tinha problemas aí com a justiça. Tava em liberdade condicional, pelo que eu fiquei sabendo. Mas pelo visto foi um acerto de contas. Mostra aí o rapaz pra gente, a história dele lá no aquele bairro lá, o Dom Lafayette, que aconteceu a história aí. Mário, antes dessa história, me conta a história daquele golpe aí que uma pessoa... Esse golpe já é tão manjado, mas continua... Eles mexem na sensibilidade das pessoas, né? O golpe como é que é a história desse golpe? Falso parente, né, Storino? Sim, falso parente. Como é que é? A pessoa ligou, né, para a vítima aí, se passou por um familiar, e inclusive a vítima falou que o timbre de voz do bandido parecia realmente com um familiar dele, e aquele pedido, pede dinheiro. No caso aí, essa vítima perdeu R$850, e é um golpe corriqueiro, infelizmente, não só aqui em São José do Rio Preto, mas em todo o Brasil, né, Storino? É aquela história, né, Mário? Olha, tô aqui, fulana, aqui é a Mari, a menina liga, né, pra sua mãe, né, tipo, né? Então, mãe, tô precisando, eu tô aqui com o carro quebrado, não sei aonde, me manda aí 800, transfere na conta R$800, a pessoa, se não checar, ela cai, o emocional fica lá embaixo.
Já fizeram isso comigo várias vezes aí, mas só que eu já tinha alertado a minha família, né? É aquela conversa, né? Já liga no celular e eu já xingo o cara. Vai, pô, você sabe pra onde, não precisa falar aqui, porque seria falta de educação. Vamos ver o rapaz de 21 anos aí que foi fuzilado, esse rapaz aí, né, Mari? O Alan Júnior Luiz Storino, ele foi assassinado no bairro Dom Lafayette. Segundo a polícia, a vítima estava em um lanche, né, uma lanchonete, quando ele foi baleado. Mesmo baleado, ele tentou fugir, mas acabou caindo e não resistiu aos ferimentos. Quando as equipes do resgate chegaram até o local, o jovem já estava morto aí. E segundo as equipes da DIG, né, o doutor Alceu foi até o local. Esse jovem ele já havia sido detido no início do mês passado por tráfico de drogas, mas ele cumpria a liberdade provisória. Storino. Mari, não tem outro jeito, né? Quando a gente fala em drogas, e tem grupos aí que apoiam liberalização, descriminalização, BBB, essa conversa, você vê que não tem outro jeito. Eu estou aqui há mais de quantos anos? Desde 1980, trabalhando em meio de comunicação, em rádio, TV, jornal, depois veio internet, já passei por tudo, já vi de tudo. Não tem outro caminho, né? Quer dizer, quem mexe com droga, quem mexe, no caso aí, que vai fazer tráfico principalmente, só tem dois caminhos, né? Cadeia ou cemitério, né? Esse aí passou pelos dois. São dois estágios, porque se envolve com o que há de pior. As pessoas se envolvem com o que há de pior. Isso aí é o que alimenta as coisas, como aconteceu recentemente em Botucatu, lá, que cercaram a cidade com as armas pesadas, dinheiro comprado, vou bater aqui 500 vezes. Mesmo com o esforço do BAEP, da Polícia Rodoviária Federal e Estadual, a gente vê que todo dia tem droga envolvida. É uma desgraça isso aí. Isso acaba com a nossa sociedade. E aí está aí o resultado, né? Se tivesse lá na igreja católica, ou sei lá, na evangélica, ou se tivesse num centro espírita, jamais aconteceria isso, né? Mas se envolve com o que não quer envolver, né, Aninha? Não tem jeito, né? E um bom caminho para isso, né, Aninha? É o esporte, né? Isso aí. Praticar esporte, o cara se afasta dessa porcariada toda, né, Aninha? Aninha, jogo do São Paulo, antes de começar a falar do Campeonato Paulista, o jogo do São Paulo contra o Goiás foi adiado porque me parece que metade do time do Goiás estava contaminado, segundo aquele hospital que fez o mesmo teste do outro time, o Bragantino, né? O que vai acontecer, Ana? 10 jogadores do Goiás tiveram seus testes positivos para o coronavírus, 8 desses jogadores eram titulares. Ô, louco. Eles só foram avisados às 8h30 da manhã do domingo que eles não poderiam entrar em campo. O Goiás conseguiu uma liminar do STJD e o jogo foi adiado. Gozado que eu vi ontem uma televisão aí, com todo respeito, né? Se a CBF já tinha sido informada que isso aí teria acontecido. Ô, meu amigo, deixa eu explicar uma coisinha. Liga de futebol faz parte da Federação Paulista. E as federações formam a confederação. E os tribunais são o seguinte, né? A Junta Disciplinar Desportiva, que é do município, que julga os casos de campeonatos daqui, promovidos pela Liga, o TJD da Federação Paulista, que julga os casos do Campeonato Paulista, e o STJD, que julga os casos, em última instância, de todos os outros. Será que não sabem isso? É o básico, Aninha. E tem um negócio chamado CBDF, que é o Código Brasileiro, né, do Futebol, que tem as regras aí, inclusive essa aí, deve estar incluída, porque é um absurdo um negócio desse. A região de Goiás está passando por uma pandemia imensa. Como é que você vai marcar jogo e não vai ter consequências em Goiás, como não tem no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina, que são os estados que estão... Santa Catarina não tem ninguém nesse campeonato, pelo que eu estou vendo, mas é uma situação difícil, né? E o que vai acontecer agora, Aninha? O jogo foi adiado e ainda não tem uma data prevista para esse jogo. Mas agora eu fico pensando, será que acertaram aí os diagnósticos? Da outra vez erraram tudo do Bragantino, né, Ana? Agora fica a expectativa, né? Sim. Muito bem, vamos voltar ao Campeonato Paulista. O Palmeiras sagrou-se campeão aí do Campeonato Paulista no sábado, né? Conta a história pra gente, Ana. Apesar de você falar de maneira melancólica, seu coração corintiano está aí, né? Tá triste, mas faz parte da vida, porque a senhora, sua mãe, está lá feliz que ela é palmeirense. Pois é. Não é fácil não, né, Ana? Conta a história aí. O Palmeiras estava ganhando até os 49 minutos e 59 segundos, quando o jogador Gustavo Gomes fez um pênalti, e aí o Corinthians conseguiu empatar e levou o resultado para os pênaltis. Tá certo. Cadê até os gols aí, seu Matheus? Vamos ver aí o primeiro gol aí. De cabeça quem fez, Ana? Olha o cabeceio. Luiz Adriano. Luiz Adriano aí, né? Subiu. Foi o único gol da partida. Aí, olha a cara do Cássio, né? Triste, né? Não teve nem como pegar essa, né? Apesar de ser um excelente goleiro. O cabeceio foi perfeito pro chão. Aí,
O zagueiro do Palmeiras me comete pênalti quando já estava com a mão na taça, é para matar qualquer um do coração, 3 segundos né? para acabar o jogo. E aí o jogo foi e fez, empatou o jogo. Pois é. Aí as defesas... Olha, quase que pegou esse aí, né? Quantos tem aí? Tem todos os gols aí, ô Matheus? Tá bom, vamos ver o último gol aí, que foi o Patrick. Chutou. Patrick de Paula, no ângulo. Forte, no ângulo, sem chance pro Cássio, personalidade do jogador. Palmeiras campeão. Não jogou na primeira rodada porque justamente nem ele nem o Corinthians poderiam jogar, já que jogaram no sábado. Sim. Tem que ter um tempo aí de 72 horas, né, Ana? Isso aí. Tá bom, mas o quê? Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, o Flamengo perdeu do Atlético Mineiro por 1-0 com gol contra do Felipe Luiz. Vamos aí ver o gol. E o Felipe Luiz, lateral esquerdo, pelo menos era, né? Da seleção brasileira, né, rapaz? Olha aí como é que é o futebol, né? Vamos ver, vai vir um cruzamento. Esse jogador é perrenho, né, rapaz? Esse ponto esquerdo aí. E o técnico aí, você sabe quem é, né? Olha que golaço que ele fez, hein? Foi um golaço, mas foi contra, infelizmente. Contra aí, né? O Sampaoli fez o que fez ali ontem, né? Conseguiu, São Paulo. E jogou. Você viu que o time do Atlético, ele não tem a mesma qualidade que tinha o Santos. Uhum. Mas o jeito de marcar a saída de bola e de contra-ataques parece que... Sim. Se ele continuar nesse ritmo, vai dar trabalho, né, Ana? Vai dar trabalho. Mais alguma coisa, Aninha? O Santos empatou com o Bragantino em casa por 1-1. Foi um gol polêmico ali do Bragantino. Vamos ver, então. Esse é do Santos? O primeiro Esse do é Bragantino? Santos. Do Santos. Vamos mandar aí mandar o bicho pro goleiro aí. Que frango, hein? Hein? Chutou forte, né? Mas que foi frango, foi, né, Ana? Foi. Desviou, né? Desviou. Mas bateu deu nele, né? Foi frangaço, né? E esse aí foi o gol do Bragantino. Tá aí um empate aí. 1-1. 1-1, empatou. No finalzinho. Tá certo. Próxima rodada, vamos ver quem vai jogar. Há poucos jogos foram realizados. Tivemos ainda o Internacional vencendo o Curitiba no sábado à noite. Aí. Tá certo? Quarta-feira, próxima rodada. Ok, Ana. Um abraço. Mari, fechando aqui o nosso jornal. Cadê a Mari? Tá aí a Mari conosco aí. Ô, Mari, vamos fechar mais alguma informação? A gente está falando sobre os estados, né? O que tem nos estados aí, Mari? Rapidamente. Trabalhadores nascidos em julho começam a receber hoje o saque emergencial do FGTS pela conta aí da Caixa Econômica Federal. O valor é de até R$ 1.045. Ok, então. Agora você fez aquela arte da Covid lá, mostrando os estados. Como é que é a história dos estados? Coloca para mim, Matheus. Vamos ver aí um resumo dos estados que estão em alta neste momento. Aqui no fundo, aqui, por favor. Nós temos aí, olha, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul em alta. Estabilidade para o Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Piauí, São Paulo e Tocantins. Em queda, Alagoas, Amapá, Maranhão, Paraíba, ou melhor, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Sergipe. Esse é o quadro do Brasil hoje, nós estamos aí no meio aí, né? Estamos no meio por enquanto, em estabilidade. Queria que tivéssemos no azul, né? Em queda, né, Mari? Seria muito bom, né? Mari, hoje tem mais dados à tarde de Rio Preto? Hoje não, os dados já foram atualizados pela manhã, mas amanhã cedo tem uma nova atualização com live da Secretaria de Saúde, Storino. Mari, à noite, se a senhora puder, não for escalar nenhum prédio como Homem-Aranha, Mulher Gato, nós temos os 60 minutos que começa às 8h30 da noite, juntamente com a Rede Morada aí para Rio Preto, Ribeirão e Araraquara. Vambora, Mari? Vamos lá, até amanhã, Storino. Um prazer falar com você, ficar com você, com a nossa equipe. Voltamos às 23 horas com a nossa reprise, né? Tem dado sucesso a reprise, né? É isso aí, o Sem Alma e o Sem Coração estão com fome e querem ir embora aí. Nossa equipe vai embora. Ficamos de plantão. Tenham todos uma ótima segunda, uma ótima semana.